Medo. Vamos lá, Jamile. Deixa eu incluir aqui, amiga. Oxe, tá tudo Amiga, preto. cadê tu? Que eu não tô te vendo, tá todo escuro. Ah, Agora, funcionou. maravilhosa, né? O vento batendo. Agora, eu acho que Deixa eu a pegar minha minha gambiarra água. aqui. Ficou agora sim. Então, amiga, vamos começar, né? Deixa eu ver Minha se já água. deu 3 horas. 1 minuto. Tomar minha aguinha também. Tamo tudo aqui. Ainda bem que hoje não tem espelho atrás de mim. Caso aconteça alguma Tá, gafe. tá ótimo aí o cenário, tá maravilhoso. Falta 1 minutinho para as 13 horas. Tá certinho com o teu relógio? Tá. Só um minuto. Amiga, tu vai fazer a live sem óculos? Eu tô de lente. Ah, tá, desculpa. Ah, eu vou fazer sem óculos também. Fala sério, né? Tô de lente. Bonita. Então, vamos explicar aqui pro pessoal, né, antes que comece. Assim, gente, boa tarde. Propósito. Acho que todo mundo já me conhece que tá aqui. Se não, eu sou a Jamile. E o propósito das nossas lives não é dar conselhos profissionais, porque nós não somos profissionais. O propósito é mesmo ajudar com as nossas vivências e com o que a gente conhece sobre o assunto, com tudo que a gente já passou. Porque às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer para ajudar alguém é compartilhar um pouco da nossa história. E é justamente isso que a gente está procurando fazer com nossas lives. Outra coisa, a gente vai desativar os comentários durante as lives, né, agora, porque essas lives a gente tentou fazer um outro método, que foi fazer um resumo, né, da live no nosso feed e não ficou muito legal, deu muito trabalho, não deu pra colocar tudo que a gente falou na live, principalmente por isso, não deu pra colocar tudo, então muita coisa ainda ficou, muita coisa importante ficou de fora. Então a gente decidiu salvar a live e aí a Bruninha vai colocar no feed dela e eu vou repostar no meu. Se der certo, se não vai ficar só no feed dela. A gente nem sabe ainda como funciona direito esse negócio. Verdade. Tudo Mas novo. é tudo novo, é tudo técnica, né? Nova que a gente está aprendendo ainda para poder dar a melhor, fazer a melhor forma para vocês. O tema de hoje é medo. A gente recebeu essa sugestão de uma pessoa que assistiu nossas lives e a gente viu que o medo englobava muita coisa. Então não é só sobre, principalmente sobre medo, é sobre medo de várias coisas que acontecem na nossa vida. Medo da solidão, medo de ser radicalizado, medo de tomar as decisões que às vezes são. A gente fica com medo do que vai acontecer quando a gente toma uma decisão, então a gente fica com medo de ela estar certa, estar errada, medo do nosso futuro, devido a tudo que está acontecendo hoje, né, em todos os lugares, no meio disso tudo, então a gente está ansioso por causa do nosso futuro e por muitas vezes a gente acaba deixando de viver um pouco o presente e ficando muito ansioso com o futuro, ou até mesmo ah, jogando, tacando o pé no balde, sem fazer, sem produzir nada, sem fazer nada, por causa que acha que o futuro não vai ser bom, ou acha que o futuro não vai chegar, né? Muitas pessoas estão com esse pensamento. E um dos medos também que a gente vai falar é sobre o medo de não ser capaz, né? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo alguma vez já passou por isso. Acho que é praticamente impossível você não ter tido em algum momento esse medo de ser incapaz de fazer o que você deseja, o que você almeja, o que você sonha. E muitas das vezes esse medo de não ser capaz te impede de realizar muita coisa na sua vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vai, amiga, continua. É isso aí. Então, vai englobar esses 5 parâmetros da nossa vida, que já citou. E o que, que a gente pode entender por medo? Medo é um sentimento que todos nós temos, que a gente pode entender como uma insegurança ou até mesmo utilizar como uma forma de defesa contra uma pessoa, um objeto, enfim. Mas por que, que a gente sente medo? É interessante que a ciência ela até explica.
nós liberamos, nosso corpo libera substâncias químicas. E a medula suprarrenal, quando ela é exposta em situações assim muito estressantes ou que levam a ter emoções muito fortes, libera de forma bem pesada adrenalina e noradrenalina. E essa descarga é como se fosse uma descarga elétrica. Pronto, é isso. É como se fosse uma descarga elétrica. E aí isso vai te impulsionar a fazer algo ou vai te paralisar. Isso se chama medo. Se dá por medo. Desculpa, amiga. Você escutou aí? Escutei. Mas não Cadeira. foi de mim, foi a porta. Essa com a cadeira. Então, isso se chama medo. Aí o que acontece? Algumas pessoas utilizam disso como um recurso para se autoblindar, para se proteger, como eu já falei antes. E aí, nessas áreas, a gente vai ver como é que o medo ele pode ser saudável, porque ele pode ser saudável. A gente sempre pontua aqui a questão do equilíbrio, né, amiga? A gente sempre fala aqui, em Todas as todas as nossas áreas que a gente lives. já fez, a gente pontua a questão do equilíbrio. Com medo se dá o mesmo. É importante ter medo? Antes a gente estava conversando por vídeo chamada no WhatsApp. E aí me lembrou de uma frase que é bem impactante, que a gente já ouviu. Qual foi mesmo, amiga? Medo não é ausência de coragem. Isso. Medo não é coragem, na verdade. Coragem não é ausência de medo, mas Isso, é agir apesar do medo. exatamente. Porque, Mas na algumas verdade, pessoas, o elas... contrário do medo é a coragem, né? Coragem de fazer e de tentar qualquer coisa. Muitas pessoas pensam que você não pode ter medo de jeito nenhum. E, na verdade, o medo é absolutamente saudável também, na sua medida. Com certeza. Tudo precisa de um limite, tudo precisa de um equilíbrio. A balança ela tem que estar igual. A gente precisa ter coragem, mas também a gente não vai se meter na frente de um leão, porque a gente sabe que de forma racional, pensando racionalmente, se a gente se meter na frente de um leão, a gente vai poder perder a vida. Aí quer dizer, uma pessoa que se mete na frente de um carro, de um leão, é uma pessoa que não tem Pessoa medo. Não, destemida, né? exatamente. Não é no extremo, é tudo na medida. E aí a gente vai entrar nessa questão do medo de ser ridicularizado. Sim. É impressionante que esse é um medo de ser ridicularizado, das pessoas só rirem, ou como a gente fala aqui no Maranhão, de alguém mangar de você, né? É uma coisa que paralisa a gente, impede a gente de muita coisa. Então, muitas das vezes você não fala a sua opinião, porque você tem medo de ser ridicularizado. Você deixa de fazer coisas que você gosta por medo de ser ridicularizado. E a verdade é que as pessoas elas vão fazer isso independente de você fazer ou não. Quando eu falo isso, eu pego falas de algumas lives que eu tenho assistido, né, da Carol Cantelli, e ela fala muito sobre isso. Inclusive, ela falou que a pessoa, muitas das vezes, ela vai sorrir, vai ridicularizar, vai sorrir de você porque você faz. E ela, se você não fizer por causa do que outros vão pensar, ela vai também sorrir assim, olha, ó, ela não faz com medo do que a gente vai falar. Olha, mas é muito besta, muito boba de não ser corajosa de fazer. Qual o problema? Então, das duas formas, vai haver pessoas que vão ridicularizar a gente. Só que o que acontece? Quando você tem medo de ser ridicularizado, quando você tem medo de fazer algo por causa disso, e isso te paralisa, é aí que entra o fato de você ter que pensar que não é por causa de tal pessoa que vai te ridicularizar que você está fazendo aquilo. Você tem que ter um objetivo. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas podem ridicularizar nossas lives, por assim dizer. Então, Já até aconteceu. a gente recebe críticas também, gente. Então, quando vocês olham aqui, a gente fala com uma certeza, com uma verdade, mas eu tenho certeza que minha cachorra, gente, vai perdoando. Eu tenho certeza que existem pessoas que ridicularizam a gente. Agora, por que que a gente não parou quando a primeira pessoa criticou a gente? Por quê? O nosso ponto aqui em fazer essas lives, ele é simplesmente ajudar alguém. Então, se a gente ajuda alguém, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ajudar pessoas. Ajudar uma pessoa que seja. Mas se a gente ajudar alguém, o nosso objetivo foi alcançado.
provavelmente não foi aquela pessoa que ficou sorrindo de nós que nós vamos ajudar. Mas nós não estamos fazendo para essa pessoa, a gente está fazendo para aquela que a gente vai ajudar em alguma forma, de alguma maneira. Às vezes, por uma mensagem que a gente recebe, de uma dica, de uma coisa que a gente quer falar, porque a pessoa quer saber o que a gente viveu sobre tal assunto que pode ajudar ela. Ou que pode Amiga, simplesmente se fazer com que ela continuar se falando, acho que eu vou identifique. chorar. Não, eu fiquei lembrando aqui. E aí eu É, sempre ó, perto naquela Bruninha tecla da sofre muito. vulnerabilidade. A gente está se deixando ser vulnerável, a gente está botando a nossa cara a Uhum. tapa. Nossa cara tapa, E as literalmente. pessoas simplesmente, tu quer ser YouTube, tu quer ser blogueirinha. A gente está Não, fazendo isso, até de certa forma, é um pouco de egoísmo, porque a gente se sente bem com as pessoas que se sentem bem isso. por estar nos expressando, entendeu? Por estar Tem, compartilhando as nossas vivênciis. tem uma Então, não coisa é por que eu conta tava de uma falando pra pessoa, Bruninha. de uma ridicularização, que a gente vai deixar de ser vulnerável. Ser vulnerável não é ruim. Se Não. ficar na zona de conforto, que é ruim. Que aí você não vai ter questionamento, você não vai crescer, você não vai evoluir como pessoa. Eu assisti uma live esses dias que disse que a zona de conforto, ela não é tão confortável como a gente pensa. O que que isso quer dizer? Quando você sai dela, que você alcança mais coisas, você olha para trás, você estava acostumado demais com aquela zona de conforto não era tão confortável. Porque hoje você vê que você está melhor, então tem um distanciamento aí nessa questão. E Bruninha, ela recebe muito mais críticas do que eu. Na verdade, eu não recebi nenhuma crítica ainda. Eles não têm coragem. Não sei por quê. Eu espero que isso continue. Talvez as pessoas realmente estejam gostando. Não existe ninguém ainda para criticar, que é praticamente impossível. Devem falar assim. Mas Bruninha recebe mensagens assim. E é muito triste, sabe? A pessoa ela tem essa necessidade Sabe o que eu acho de, interessante? de A ridicularizar, pessoa, de criticar. ela se sente na autoridade de criticar, mas ela não consegue fazer nem metade do que a gente faz. Isso. E a gente faz isso aqui, como a Bruninha falou. Pode parecer um pouco de egoísmo, mas é porque eu falei pra Bruninha que é uma necessidade minha. Minha, com minha vida, talvez esse seja um pouco do meu propósito de vida, ajudar alguém. Então, para mim, se eu ajudo alguém, pode ser uma pessoa, pode ser só por um momento, sabe? Se eu ajudar aquela pessoa só no momento da vida dela. Se ela carrega aí nela uma coisa que eu falei, se ela carrega nela a confiança de, tipo, me mandar uma mensagem e dizer, Jamile, hoje eu não tô bem, isso pra mim é muito realizador. Pra mim, isso é maravilhoso. Isso pra mim é de uma coisa tão especial que talvez vocês não tenham nem noção. Então, por isso que eu continuo aqui. Na verdade, foi a Bruninha que me incentivou a dar a cara a tapa. Eu não faço stories, eu não me sinto ainda à vontade. Eu não publico muita coisa no meu feed. Mas eu acho que isso vai mudando conforme o tempo. Mas, ó, eu faço live. A Eu gente faço muda live. muito. Sem A gente muda medo. muito. Nós temos exemplos disso na nossa vida, de pessoas que diziam que certa Isso, coisa não prestava, não valia a pena, e depois a gente via usando. Então, por isso que é nunca diga nunca. isso. É. E eu faço hoje isso aqui sem o medo de ser ridicularizado, porque eu não faço isso aqui com esse objetivo. Então, se, por exemplo, para resumir esse ponto, se você tem medo de ser ridicularizado por algo que você faz ou por algo que você quer fazer, a questão é a seguinte: tenha para si um objetivo claro. Onde você quer chegar lá na frente? Qual o objetivo que você quer conseguir agora e no futuro? E aí, cada vez que uma pessoa lhe ridicularizar, porque isso vai acontecer, eu lamento muito, as pessoas são assim, elas conseguem realmente tirar o pior delas para compartilhar com outros, e isso vai ocorrer, alguns ainda vão lhe ridicularizar, mas tenha certeza de que essa pessoa que está lhe ridicularizando, ela não está feliz consigo mesma, ela não está feliz com seus amigos, ela não está feliz talvez no casamento, ela não está feliz com a vida que ela tem. E eu tô falando isso nem para diminuir a pessoa que ridiculariza a gente, mas é porque dificilmente você vê uma pessoa plenamente feliz ridicularizando as outras pessoas, criticando É outras verdade. pessoas. Na verdade, eu nunca vi. Eu nunca vi. Também não. E, Nunca vi. e tenha claro.
de que quando você chegar lá na frente, vai chegar pessoas que lhe ridicularizavam e vão dizer assim, caramba, eu sempre te admirei. Vai chegar assim, ah, caramba, eu queria ter a coragem que tu teve. Como isso já aconteceu muitas das vezes na minha vida, eu olho pra. Eu nunca ridicularizei ninguém, sabe? Eu evito muito isso. Se eu já tiver feito, foi totalmente sem querer. A não ser quando eu era bem novinha, que eu era irresponsável, né? Talvez. Mas eu não sou assim. Eu não gosto disso. E já aconteceu na minha vida, por exemplo, de eu olhar e falar assim: caramba, se eu tivesse começado aquilo naquela época, quando aquela mesma pessoa teve coragem, talvez eu estivesse muito lá na frente. É, Tem uma blogueira aqui, que talvez eu não. Que eu vou até falar dela aqui. Duvido muito que ela veja, mas eu vou até marcar dela depois. É, é a Bonita Fica a Dica. E é da época do Snap, gente. Da época do Snap, a gente se falava por Snap. E hoje ela tá bem famosa até. E aí eu lembro que na época a gente era fã da mesma blogueira, da mesma youtuber, que era a Amanda Pontes. E eu lembro assim, Dani, o nome dela é Daniela Nogueira. Dani, me fala como começar. Eu tenho muita vontade de começar. E a gente conversava sobre nome de canal, e conversava sobre isso, a gente conversava sobre unha, porque a gente usava o mesmo estilo de unha. Besteiras assim. Mas eu lembro que eu não fui à frente. E ela foi. E a Dani hoje tá com muitos seguidores no Instagram, ela trabalha com isso. Ela tá super feliz. E às vezes eu penso assim, caramba, se eu tivesse tido a coragem da Dani de ter ido, de ter conseguido, de ter dado a cara a tapa, porque muitas pessoas até hoje criticam ela e ridicularizam o que ela faz. E, sabe, eu penso, eu nunca ridicularizei Dani por causa disso. Se vocês quiserem depois até ver o trabalho dela, ela faz muita customização. É @bonita fica a dica. E é uma coisa que eu olho assim, caramba, a gente vai estar falando sobre esse ponto. Eu não tive coragem, eu tive medo de não ser capaz de conseguir o mesmo que a Dani conseguiu naquela época. E olha onde a Dani chegou. Ela tinha um objetivo claro na vida dela. Então, às vezes a gente não faz alguma coisa por medo de ser ridicularizado e a gente perde muita oportunidade. É com isso que eu quero falar para vocês. Então, hoje a gente faz essas lives aqui porque a gente quer ajudar as pessoas, quer ajudar alguém, uma pessoa que seja, gente. A gente não tá aqui sendo querendo almejar ajudar 100 milhões de pessoas, não. A gente tá aqui com uma pretensão de ajudar uma pessoa, porque às vezes as pessoas elas acham que uma pessoa é muito pouco. E, na verdade, uma pessoa é muita coisa. Se você conseguir ajudar uma pessoa, é muita coisa. Vocês têm que entender que esse número aqui, é muita coisa, porque você está afetando diretamente a vida da pessoa. Então, é isso. Eu acho que você não deve nunca deixar com medo de ser ridicularizado lhe paralise de alguma forma. Se vocês quiserem também ver também o arroba da Carol Cantelli, ela foi muito ridicularizada. Ela disse que ela abria os stories e ela fazia os stories, e quando ela terminava os stories, ela chorava de vergonha. Ah, sim, Cada eu vez que lembro as pessoas. disso. E isso, a gente assistiu lá. E cada vez que uma pessoa ela ridicularizava ela dizia o seguinte: eu não estou fazendo por eles. Uhum. E hoje ela nem é mais, o sonho dela era ter um escritório de arquitetura. E ela nem conseguiu esse sonho. Por quê? Porque ela conseguiu um muito maior, que é de influenciar a vida das pessoas. Então, ela tem eventos hoje, ela tem mentoria. Ela é uma pessoa incrível, ela é borboletinha. Foi ela que apresentou a gente a música do Eu Sou Fio, Ela né? é top, Que é a roupa muito top. dele, com a música tipo borboleta. Ela é uma borboletinha. Ela sempre disse que ela era uma lagarta e virou uma borboletinha, apesar de todos os desafios. E um dos desafios dela foi que ela morava em cidade pequena e todas as pessoas riam dela. Exatamente. Então, é isso, né? As pessoas não podem ter medo, porque assim, a gente tem essa necessidade de agradar as pessoas, mas a gente não vai agradar todo mundo. Tem que ter essa consciência. Consegue. E aí, trabalhar esse medo de ser ridicularizado e colocar no lugar esse ponto que a Jamila bem citou, de que você não está fazendo aquilo para aquela pessoa que está te criticando, você está fazendo aquilo para aquela pessoa que veio, falou contigo, te deu um elogio, te agradeceu pelo conselho, te disse que ela estava precisando ouvir aquilo, porque a gente já ouviu isso, que estava precisando ouvir certa palavra de conforto e de consolo. Então, não deixe que esse medo interrompa você de ajudar o seu amigo, o seu parente, seja quem for.
Eu acho que aqui a gente fecha esse ponto, né? De a gente A gente trabalhar falou até bastante. demais. Nini falou bastante sobre o assunto. Gente, qualquer coisa Foi a gente vai fazer ótimo. 2 lives. Vocês que lutem para poder assistir. Que 2 horas lutem. de live. Aí A entra gente esse ainda não é medo de tomar famosa por. decisões. A gente ainda não é famoso o suficiente pro Instagram deixar a gente fazer uma live. Então, agora E o aí segundo entra outra ponto. vertente, né? De tomar decisões. Meu Deus. Isso. Assim, eu Quem sou muito nunca tomou uma decidida. decisão Eu sou errada? muito decidida. Se eu quero uma coisa, eu quero um sapato. Eu tenho na minha cabeça que eu quero um sapato, eu quero um escarpão. Eu vou na loja e já bato o olho, é pronto, é aquele. Nessas questões eu sou super decidida. Mas tem áreas da vida que, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Eu fico me perguntando o que é que eu quero de verdade, o que é que eu devo escolher. Embora a gente saiba, a gente tenha a noção do que é certo, do que é errado, do que pode ser, que pode dar futuro, do que não pode dar, mas a gente se confronta com essa bifurcação e a gente não Isso. sabe que decisão tomar. E esse medo, ao invés de fazer com que a gente tome ação, a gente fica estagnado e não decide nada, e aí a vida para. Você, depois de tempos, depois vê que você ficou estagnado ali, e por conta de não ter tomado uma ação, a oportunidade passa e depois você vai chorar com leite derramado. Né? Que é difícil. E às vezes a gente tem muito medo de tomar uma decisão errada. A gente está numa fase em que parece que todas as decisões elas são certas, mas assim, tem decisões e decisões. Todas as decisões elas geram consequências. Isso é um fato. E às vezes a gente tem assim, caramba, não é toda decisão que tá preto no branco. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você tomar por esse caminho pra cá, vai dar certo. Se você tomar esse caminho pra cá, vai dar errado. Não são todas as decisões que têm esse caminho assim definido. Tem decisões que você sabe que vai dar certo em todas as ocasiões, mas você sabe que vai dar mais certo em uma. Não sei É, se já aconteceu isso com vocês. Então, a gente tem muita essa responsabilidade, a gente tem muito medo de tomar uma decisão errada. E a gente tem muito medo do que vai acontecer e a gente tem muito medo, às vezes, de tomar decisões de qualquer tipo. Porque você simplesmente não quer se comprometer o suficiente com o que vai acontecer quando você tomar aquela decisão. Você tem medo do que vai acontecer. E eu vou falar pra vocês uma verdade, é absolutamente normal você ficar com esse medo de tomar uma decisão errada. Porque ninguém quer tomar uma decisão errada, pra ser sincero. Mas se você tomar uma decisão que você considerar errada lá na frente, isso não vai te matar. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro também. servir de aprendizado, né? Se a pessoa souber Isso. trabalhar aqui para Analise. aprender. Se você está tomando uma decisão errada na vida, analise e faça uma retrospectiva na sua mente, uma linha temporal e veja todas as atitudes que você tomou que no fim deu errado. E aí você vai te tomar aquilo ali, analise com cuidado mesmo, sabe? Quando eu falo isso é para analisar com cuidado mesmo, sabe? Botando passo a passo na sua mente. E não é para se martirizar com isso. Não, eu errei, eu tomei essa decisão, não foi sensata. Mas é para você impedir que você tome as mesmas decisões e faça as mesmas coisas e haja da mesma forma que te levou a esse caminho errado. Não sei se vocês estão entendendo, eu espero que sim. E é muito isso. Agora, você ficar a vida inteira estagnada é praticamente impossível. Não tem como você passar a vida inteira sem tomar decisões. A gente toma decisões a partir do momento que a gente acorda. A gente toma decisões sobre a hora que a gente vai dormir. A gente toma decisões sobre a hora que a gente vai acordar. Quando a gente tá na cama, que a gente quer acordar, mas ao mesmo tempo a gente já tá cansado, às vezes a gente toma a decisão de dormir mais 5 minutos e acorda atrasado. Você toma decisão sobre o que você vai tomar de café da manhã, se você vai tomar naquela hora, se você vai deixar por mais Tipo tarde. de si. Você toma decisões absolutamente o tempo inteiro. É impossível você passar uma vida sem tomar decisões. Amiga, e tem também um contraste assim. O medo pode fazer tanto a pessoa ficar parada, como pode fazer também ela tomar decisões por impulso. Precipitadas. Exatamente. Pelo calor da emoção. E aí depois ela vai se martirizar. Que tava, mas ela vai se justificar. Mas é porque eu tava com medo e tal. Então não racionalizou direito a situação, né? Muito bem disseste.
É, Análise do corpo, fazer uma análise muito, muito bem, assim, a miúde. isso. A gente eu e o Bruninho temos uma coisa em comum, a gente é muito detalhista em algumas coisas. Quando acontece na nossa vida, a gente analisa tudo. A gente vira praticamente um terapeuta da nossa mente do que aconteceu. A gente mesmo faz a terapia. Isso. A gente vai analisar tintim por tintim, gente. E isso a gente não analisa. E isso acontece às vezes. A gente fica querendo se martirizar, sabe? Mas a gente se policia. A gente sabe que não é saudável, então a gente já se policia. Mas é uma coisa que é praticamente impossível de acontecer. Você não se culpar um pouquinho, sabe? Por aquelas decisões erradas. Você sempre se culpa um pouquinho. Um pouquinho é saudável, sabe? Só não é saudável você ficar se martirizando por essa decisão errada. Mas a gente analisa porque a gente não quer cometer os mesmos erros, a gente quer melhorar. Afinal, todo mundo não busca, não é isso? Né? Melhorar na vida? Isso se aplica também nas decisões. Então, se você tomou uma decisão que não foi legal para você, então na próxima vez você vai tomar uma decisão melhor. E se você for tomar uma decisão que foi boa para você, você também deve analisar, deve perceber o que foi que você fez. Será que foi porque eu pensei com calma? Será que foi porque eu tive a ajuda de uma pessoa específica para poder me ajudar a tomar decisão? Será que foi porque eu analisei não só o meu ponto de vista, mas como aquela decisão ia afetar outras pessoas? Então, sempre pensem nesses mas foi por isso, mais foi por aquilo, e se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Qual a consequência? Gente, existe consequência para tudo na vida, e consequências existem boas, existem consequências ruins. Eu costumo dizer para o Nick, quando você toma uma decisão, você tem que pensar na pior consequência que pode acontecer com aquela decisão e você tem que estar preparado para levar ela, sabe? Arcar com ela. Então, se você pensa na decisão, eu tomei decisão tal. Então, eu vou pensar na pior coisa que pode acontecer. Eu consigo arcar com essa consequência? Consigo. Então, tá bom. Qual a melhor coisa que pode acontecer? Eu consigo arcar com essa consequência boa? Consigo. Entendeu? Então pensem assim e se sintam preparados para arcar com as consequências, porque essa é a única coisa que a gente não pode escapar da É, vida, é de arcar com as consequências por tudo que a gente faz. não tem como. Não tem como. E decidir é uma arte que a gente vai aprendendo com o amadurecimento, com as experiências que a vida traz. E E às vezes só às vezes a gente acha difícil decidir algumas coisas, mas é assim mesmo, a gente vai tentando e lutando e seguindo em frente. exatamente. Eu vi uma frase mais cedo, eu estava lendo, e falava assim que se a gente não passasse por tudo, todas as situações que a gente enfrenta na vida, a gente não vai conseguir atingir um aprendizado. Então, tudo que a gente já passou, a gente precisa aceitar que é o que nos torna os seres pensantes que nós somos. Também que nos torna capazes de multiplicar, de ser multiplicadores de conhecimento, de sabedoria, compartilhar essas vivências que a gente tem. Então, não tenha medo de tomar decisões, mas pense com cuidado. Não decida por impulso, mas também não decida, não demore a se decidir. Não demore a se decidir, porque as oportunidades passam assim. E aí depois você E pode sentir faça que sempre precisa um. voltar o tempo e não tem como voltar mais o Não tempo. tem. E sempre façam análises, tá, pessoal? Mesmo depois de tomar uma decisão, mesmo depois de ter dado certo, sempre façam análises e vejam o que foi que levou vocês a tomar aquela decisão correta, o que foi que fez vocês tomarem aquela decisão errada, para que vocês consigam ter realmente um aprendizado pelas próprias decisões de vocês, sem precisar o tempo Exato. todo ver decisões. Ah, fulano de tal tomou tal decisão, então também vou tomar. Gente, a vida de fulano de tal, a vida Exato. de fulano de tal. Então nós temos que saber discernir o que é melhor pra gente, tá? Isso é um ponto-chave. Tenha discernimento e veja o que é melhor para você em todas as fases da sua vida e principalmente nas suas decisões. É verdade. O medo é muito pessoal. O que pode parecer algo muito grandioso para mim, para outra pessoa pode ser indiferente. Então, não tome decisões baseadas no que outras pessoas fazem. Não faça isso, jamais. Bom, aí a gente vai para o medo da solidão. Isso. Quem nunca teve medo de ficar sozinho? Acho que todo mundo. Eu quero conhecer essa E, pessoa que nunca teve medo de ficar sozinha. gente, me apresentem, por favor. Vou aprender com ela. Eu quero conhecer essa pessoa. Se existe, né? Me aprender com ela para poder ver se a gente consegue mais, né?
ficar mais imune a isso. Mas é uma coisa impressionante. Eu acho que por mais que a gente seja seguro de quem a gente é e não tenha medo de ficar sozinho, sempre vai ter um momento que seu coração vai ali plantar uma sementinha de medo da solidão. E se eu ficar sozinho para sempre? E eu tô falando isso não só em sentido de relacionamento, não. Tô falando isso em sentido de amizades, em sentido de tudo na Família. vida, de família, tudo. E se eu ficar sozinho? E aí você começa a ter aquele medo, aquele pavor de que o mundo vai acabar caso você fique só. E às vezes, gente, a solidão é uma coisa tão incisiva na vida da gente que a gente pode sentir solidão apesar de estar rodeado de gente. Então, Muito, o medo da muito solidão talvez não. Então, talvez o medo da solidão ele não seja somente medo de ficar só no sentido físico, mas no sentido emocional também. Às vezes a gente está sentindo só em sentido emocional. E medo aí de não você ser fica tendo. entendido, de só você sentir que só você está tendo aquele sentimento, aquele tipo de emoção. Isso. Medo de que outras pessoas não te entendam. Pode ser também que você talvez não saiba lidar com o fato de ficar sozinha. Às vezes a pessoa tem uma família muito grande, vive rodeada de gente, e às vezes não tem medo da solidão, nesse sentido também de não conviver bem com a sua própria solidão. Tô arrumando aqui esse cabelo que tá lavado. Lavei hoje, gente. Tá só Eu também, tá todo doido a força mesmo. de Deus. O Ele meu tá tá todo do jeito que eu não tô nem entendendo. ainda mais quando ele sabe que vai participar de uma live, é que ele se expõe. E o ventilador aqui Então, em às cima vezes, de a mim tá muito pessoa, calor, não tá ela não ajudando. sabe como lidar com a própria solidão. Ah, sim, tem os meus momentos que eu gosto de ficar comigo mesmo. E para É a isso, a gente tem que solitude, ter né, amiga? autoestima. Para isso, a gente tem que ter autoestima. A gente até conversou em uma das lives sobre isso, sobre autoestima. Então, Isso. a gente não precisa ter medo da solidão. A gente precisa contrabalancear essa questão. Será que eu E tenho medo de não ser aceito? Aí entra naquela questão lá de ser ridicularizado. Gente, nem todo mundo vai aceitar o seu jeito de ser, a sua personalidade, todo mundo é você não diferente. aceita o jeito de todo mundo. Por que que as pessoas têm que aceitar, né? Então você tem que, às vezes, conviver com isso. Outra coisa, outra questão, amiga. Assim, a nossa amizade, ela se dá muito bem porque a gente sabe se entender. A gente fica, às vezes, um bom período de tempo sem se falar. Mas é tipo que uma solidão de amizade, de abandono, uma sensação de abandono. É. Mas isso não existe. Às vezes a gente que coloca isso na própria cabeça, que tá sozinho. Essa questão de estar só, gente, às vezes a gente coloca esse fato de estar só como uma coisa mais absurda do mundo, e não é. A gente coloca o fato de ser, ai, se eu ficar sozinho, como se fosse a pior coisa que vai acontecer com você, e não é. Ai, eu Gente, amo pior, aquela palavra que tu descobriu, solitude. solitude. E é a glória de estar só. E a solitude é muito diferente de estar sozinho, de ter solidão, de sentir solidão. Porque a solitude é você amar a sua própria companhia. Amar estar sozinho é a glória de entender que você pode gostar de estar só, sabe? Então, às vezes, a gente não precisa ter medo de estar só, porque a gente tem a gente mesmo. Não quer dizer que você nunca vai ter momentos. Ah, quer dizer que agora a Jamília e a Bruna são pessoas altamente poderosas, nunca tem medo de ficar sozinho. Não, não é isso. Mas a gente consegue dominar, sabe? Fazer com que esse sentimento que às vezes aparecem na vida da gente e aparece das formas mais aleatórias, é incrível. É, De repente você acordou, passou o dia bem, quando dá assim, tardezinho, você fica assim, assustado, aliviando sua mente, e se eu ficar sozinho pra sempre? Não, mas a gente sabe contornar, a gente sabe lidar com a realidade da vida. É altamente improvável que você vai passar a vida sozinho, sozinho mesmo, sentindo solidão o tempo todo. É altamente improvável. Então, como é altamente improvável, quando você se apega à realidade da vida, você percebe que às vezes é mais paranoia da sua cabeça do que a realidade do que pode acontecer mesmo. Do que um fato que pode acontecer, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Porque às vezes naquele momento ali você está se sentindo absolutamente sozinho, está se sentindo solitário.
Então, esse medo da solidão, aprenda uma coisa. Isso sempre vai acontecer em algum momento. Às vezes você pode se sentir solitário, apesar de você estar num relacionamento com alguém, por exemplo. Apesar de sua amiga mandar mensagem todo dia pra você, você pode se sentir sozinho. Com Apesar de sua certeza. família estar aqui todo tempo perguntando como você está, preocupada com você, mas você pode se sentir sozinho. Então, ter medo disso não é algo. Qual a palavra que fala? Eu esqueci. Esqueci, Não, não gente. deve ser algo que assuste, não deve ser assustador, não assustador, não é essa É, palavra, mas é que chega mais próximo, eu acho. isso, eu esqueci a palavra. Mas não é algo que deve, sabe, definir quem você é. Ai, quer dizer que eu vou ficar sozinho Uhum. agora? Não, gente. Não. E é um sentimento que todos nós vamos passar e provavelmente vamos continuar passando. Então você tem que aprender a lidar com ele. Se você estiver sozinho, sentindo esse sentimento de solidão real, oficial, sabe, a bad batendo forte, saiba principalmente colocar a sua cabeça no lugar e ver se isso é coisa da sua cabeça, se isso é paranoia, porque a gente tem uma Ah, mania de criar paranoia tão grande, uma mania tão grande de criar paranoia. Então veja se não é paranoia da sua cabeça. Ah, quer dizer que agora, nesse momento também, eu não tô tendo muitos amigos. Então, busque a solitude. Busque sentir alegria em sua própria companhia. Acho que é o melhor é, conselho que a gente pode dar para vocês, se você estiver se sentindo solitário. E também acho melhor. não entre em nenhum tipo de relacionamento só por estar solitário. Isso não é saudável. Isso não é saudável de Só vai jeito te trazer nenhum. decepção. Isso eu tô falando em amizades e em relacionamento mesmo. Não façam isso. Isso é injusto com você e com outra pessoa. É muito injusto. Às vezes a pessoa deposita naquela pessoa a confiança de que ela não vai se sentir só se ela estiver acompanhada. Mas a pior solidão é acompanhada a dois. Exatamente. Porque Às aí vezes é você muito tá pior ali, você porque a estar com gente, a meu pessoa, Deus, é muito ruim. É você muito estar com a ruim. pessoa e você se sente só o tempo todo. É muito Não adianta complicado. não ter um E tipo, um isso tipo de gera uma referência. infelicidade ainda maior. Com certeza. Então Fechou, vamos lá, amiga? né, amiga? Fechou. Com essa palavra solitude fechar tudo. Eu amo essa. A gente aprendeu essa palavra Aí, nas medo do pesquisas para as futuro. lives. Medo do futuro. Ah, o Quando quarto a medo gente. do. A gente colocou esse ponto por causa do que a gente está passando hoje. Então, a gente está muito assustado. Por exemplo, na minha cidade foi acabado de ser confirmado os primeiros casos. E a gente fica muito assustado, muito ansioso. E a gente pensa no que vai acontecer no futuro por causa da pandemia, no futuro por causa de relacionamentos, no futuro por causa da minha família, no futuro por causa de questão financeira, como é que eu vou trabalhar. Então a gente pensa em muitos aspectos do nosso futuro. É, Mas uma coisa que a gente queria deixar, eu acho que esse provavelmente vai ser o menor dos pontos, mas você não pode deixar que o medo do futuro te impeça de fazer planos, te impeça de conseguir começar a planejar a sua vida agora. Por quê a gente fala isso? Porque o futuro ele vai acontecer de qualquer maneira. Se tem medo dele, não vai impedir que ele chegue. é. Não vai impedir que ele chegue. E se você não usar, eu sei que muitas pessoas hoje estão trabalhando ainda nessa pandemia ainda tem que trabalhar. Tem pessoas que estão ainda precisando, tipo, pessoas que nem tinham emprego antes, agora. Muitas pessoas perderam emprego agora, mas muitas pessoas nem tinham emprego ainda, nem tinham conseguido ainda. Então, use essa quarentena como se o seu futuro fosse chegar e fosse vir com muitas oportunidades. Então, use para poder aprender, use com sabedoria o tempo extra que você tem. Mesmo que seja planejando coisas que talvez não vão acontecer. Então, por exemplo, aqui em casa nós estamos planejando algumas obras na casa. A gente nem sabe se não é nossa prioridade agora, não vai acontecer, mas a gente está planejando. Por quê? Porque a gente sabe que esse planejamento ajuda a gente a passar por essa fase ruim.
E lá no futuro talvez possa acontecer. Ou não. Mas você sabe, a gente está planejando como se fosse acontecer. Outra coisa também, planeje seus sonhos, não deixe que isso, sabe, impeça. Ah, quer dizer que agora, por causa de tudo que está acontecendo, o meu sonho vai estar muito mais distante. Não. A gente não sabe se depois vai ficar mais fácil ou mais difícil. Então, não pense só na parte ruim, sabe, que pode acontecer. Por exemplo, eu ia me formar esse ano, provavelmente eu não vou. Era esse ano Provavelmente eu aqui, não vou me formar. Era para ser esse ano, provavelmente eu não vou me formar. A gente não sabe como vai acontecer. Mas uma certeza é, eu vou me formar. Né? Certeza? Vou me formar. Esse ano? Não conversar. sei, talvez. Mas eu estou fazendo planos como se eu fosse me formar. Entendeu? Claro. Então o que muda não é o plano em si. Muda talvez a quantidade de tempo para poder concretizar o plano. Então Exatamente. continuem com os planos de vocês. É É importante muito ter perspectiva de vida. Se não tiver, meu irmão, isso. Ah, o que por que que a move o gente está ser aqui se a gente humano, não tiver perspectiva? isso. O que move o ser humano é a esperança. Então, ter medo do futuro é como se você estivesse tomando um pouco da sua esperança de que dias melhores vão vir, né? E isso é ruim para você e para sua saúde mental. Então, se Não você é? Pode puder gerar continuar fazendo ansiedade em um isso, nível da pessoa ela ficar tão estressada por algo que ainda nem aconteceu. Porque a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Sobre o que isso é. passou, o que está passando ou o que vai passar. Então a pessoa cria um ciclo vicioso e aí criar esse medo do futuro só vai fazer com que você não crie suas expectativas de vida e aí você não vai ter planos, você não vai ter mais perspectiva, objetivo. E aí vai ficar o quê? Vai ser um vegetal? Nós não Uhum. somos vegetais, né? A gente somos seres Você pensantes e precisa. produtivos. Se um dia a gente não Precisamos produziu o de tanto que queria, tudo bem. Vamos tentar tudo produzir bem. no dia A seguinte. gente não fala, a gente não fala muito dessa superprodução que as pessoas estão falando. Aí eu tô super produtivo nessa quarentena, a gente não fala muito disso, porque tem dias simplesmente que o peso da realidade do que nós estamos passando vai chegar muito forte no coração da gente. Então, muitas das vezes a gente não vai conseguir passar o dia produzir nada. E aí, você vai ficar morrendo, você vai ficar absolutamente triste. Não, gente, amanhã é um novo dia, amanhã é o futuro próximo, né? Que a gente chama. E você vai, no outro dia, você vai estar ser melhor do que hoje. É isso que continua, sabe? A vida ela vai continuar e vai continuar principalmente quando a gente tem perspectivas melhores, sabe? Então nunca deixe que tudo que está acontecendo impeça você de fazer algum plano, que você impeça você de conquistar algum sonho. Na verdade, você pode começar agindo para que esse sonho chegue mais rápido depois que tudo isso acabar. Exatamente. Ah, meu irmão, eu tô planejando tanta coisa depois que essa coisa. Viagem é o que todo mundo quer, né? Pelo amor de Meu Deus, irmão, acho que não tem uma pessoa que não queira viajar. não, viagem. Eu quero viajar, meu irmão. Eu Tu quero. quer vir Agora pra cá eu me visitar, né, amigas? Deixa essa tua viagem tá. Olha, quero como ir para São Bernardo. eu digo pra menina, eu vou te matar Eu quero se ir meu para nome não São tiver nessa Bernardo. lista. Não, é sério, eu tenho já um roteiro. Eu já tô começando a traçar um roteiro. Eu tô falando sério, eu não tô parada, não. Eu Não, digo pra e por Boninha incrível que que pareça, ela vem me visitar e depois eu vou deixar ela pra poder ter outro rolê, sabe? exatamente. Com certeza, eu vou comer. Tem gente aqui que diz que tá num TED, que tá no TED, que é em casa. Meu Deus, gente, eu não consigo ficar parada. Sempre tem alguma coisa de Não. fazer e a gente Que não a- dá conta, né, amigo? Ontem a gente ficou Isso. conversando até meia-noite, porque a gente não teve tempo. Não teve tempo. E é impressionante. E às vezes, gente, é o seguinte, às vezes você não tá entediado. Às vezes você está mal com o que tá acontecendo. Saiba diferenciar as duas coisas, tá? Porque coisa pra fazer, acho que todo mundo tem. Mas às vezes você está mal e não consegue fazer, viu? Diferencie. E não deixe que isso domine você durante muito tempo. Não deixe que o tédio, ou seja, você não procurar coisas pra você fazer, Sempre domine tem. muito tempo. Porque E não deixe sempre também que tem o alguma coisa. sentimento Isso, e não deixe também por muito tempo que o sentimento ruim por tudo que está acontecendo domine você durante isso, sabe? Porque se você não tá bem hoje eu não estou bem, amanhã você está proibido de não estar bem, entendeu? Amanhã vai dar um jeito, você vai conseguir, Sabe o que pode sabe? acontecer também?
Você acordar super de boa, dando bom dia para os passarinhos, bom dia para a árvore, Um bom dia dia pro para o mundo, sol. bom dia para o céu. Hoje eu acordei assim. Bom, se tu vê meus stories e meus status no Eu WhatsApp, vi! mana, eu acordei sabe, num êxtase assim, de pura adrenalina. E tava dando bom dia pra tudo, até pro gatinho do telhado que eu vi bem aqui Minha irmã depois, parece que veio uma luz Acabou. assim. Mas tu acha que eu te falei, né, que eu tava com a dor aqui no ombro, tava até me Aham. fazendo alongamento. Mas eu fiquei sabendo, eu não vou deixar isso me vencer, não. Vou fazer minha lábia. Eu não tô muito 100%. Eu tô Minha muito. gente do céu, meu cabelo tá horrível. Tá, não, vou ficar gata. Eu não tô muito 100%, mas eu digo, não, vou fazer minha live. Vou. Não, É, não haja como se uma coisa muito verdade. Às vezes a gente faz carinho nos sentimentos ruins que nós estamos tendo. A gente fica ali acalentando e fazendo ele permanecer. aham. Não Ah, eu faça tô me isso. sentindo. Ainda procura muito e vai ficar mais triste. Isso que é o Isso. pior. Aí eu digo, Não quer façam saber, não, isso. eu Uma amanheci tão chacoalhada em si feliz. mesmos. Eu amanheci tão feliz, eu vou deixar aqui uma coisinha, uma sementinha Ah, de aquele negócio, não foi? Hã? Foi aquele negócio, né? Mana, foi outra coisa totalmente aleatória. Foi? Depois me conta. Foi outra coisa totalmente aleatória. Às vezes a gente atrai para si sentimento de humilhação, sei lá. E aí eu tava meio assim. Aí eu fiquei até pensando justamente no futuro. E teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, não ri. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, aí fez eu pensar assim no futuro, com outros olhos. Eu digo, pode ser que isso aqui Talvez aconteça. seja bom. Não pensei. Não, e eu comecei a ter sonhar. Eu digo, então, pra te ver, uma palavrinha só já fez com que eu desse aquele insight, assim, não, eu vou mudar. Tô me sentindo assim, mas eu não vou ficar com medo, não. Não vou. Não vou ficar com medo de dar a cara a tapa na live, não vou ficar com medo de sentir. É, Eu me permiti sentir, não vou mentir, eu me permiti sentir. Me senti humilhada, me senti cansada, exausta, estressada, eu me permiti. Mas eu digo, não vai, vou mas tomar não banho. permaneça nesse sentimento. Não permaneçam, gente. Não fiquem com medo do futuro. O futuro pode ser maravilhoso. É algo imprevisível. A gente tem que correr rumo ao imprescindível. A gente não sabe o que está lá na frente. Pode ser muito bom. Exatamente. Muito Não melhor do que se às vezes a prive. gente sonha. Ai, minha irmã, tô sonhando. Vamos lá pro último ponto. Eu acho que nosso tempo tá acabando. Não sei quanto Eu tempo também acho. tá Eu também acabando já. acho. Medo de não ser capaz. A gente vai 15 e terminar. 46. Tá terminando. Tá acabando. Medo de não ser capaz. Medo de não ser Já foi essa capaz. palavra comigo, hein? Isso, a gente já até falou um pouquinho, porque, na verdade, o medo de não ser capaz é um pouco tudo isso. Engloba, a gente foi corrigir Tudo. esse ar, engloba um pouco de medo de não, de não, por exemplo, não casar, ou não ter amigos, ou não conseguir, às vezes, criar, não ficar bem com a nossa família. Então, às vezes, a gente não se acha capaz de ser bom o suficiente para muita coisa com relação à solidão, para muita coisa com relação à nossa família, a ser amado, é tudo isso. Às vezes a gente não se acha capaz de ser bom o suficiente para não ser ridicularizado. E esse medo vai por terra, porque na verdade, independentemente de você ser bom ou não numa coisa, você vai ser ridicularizado por alguém. Então, esse aí não inclui, tá? Se você tem o medo de não ser capaz de fazer algo bom o suficiente para não ser ridicularizado, você não vai ser capaz disso nunca. Porque ninguém vai conseguir fazer uma coisa que agrade todo mundo, tá? Então, esse medo aí você já cai por terra, sua desculpa. O medo de não ser capaz de tomar decisões. Você não ser capaz de tomar decisões não significa que você não vai tomar, você vai ter que tomar de qualquer jeito. Não tem pra onde O que correr. acontece? Não tem pra onde correr. Vai chegar um momento que vai ser ou vai ou racha. E você precisa se achar capaz de tomar as rédeas da sua vida. Você não vai conseguir dar todas as suas decisões para outra pessoa, colocar a sua felicidade na mão da outra pessoa, a sua vida na mão de outra pessoa. Não, isso você não pode fazer. E não ser capaz de alcançar os seus sonhos pro futuro.
Comece a planejar agora. Muita coisa. Eu ainda tô ainda numa fase bem complicadinha da quarentena. Passei por muito estresse nessa quarentena, devido a coisas novas que mudaram na minha vida de um dia para o outro. Então, minha rotina mudou, tudo mudou aqui em casa. E a gente acaba deixando, às vezes, que os sentimentos ruins digam que a gente não é capaz de algo. E eu fiz até um textinho esses dias, que tá nos meus destaques de Bom Dia, se você depois quiser ver, lá no meu Insta, que falou sobre que a gente nunca pode deixar que uma pessoa diga que a gente não é capaz de conseguir algo ou de ser algo. E eu falei isso naquele dia pra mim mesma, que eu não podia deixar que aquele sentimento prevalecesse em mim. Eu estava com muito medo de não conseguir ser capaz de terminar um trabalho e eu disse pra mim mesma que eu ia ser capaz. Não importava o que Cicrano e Fulano tinham dito de mim. Eu precisava confiar em mim mesma. E por isso que eu falo aqui, gente, que essas vivências que nós estamos falando são coisas que acontecem com a gente até hoje. Até hoje. Até hoje, de vez em quando, a gente tem medo de ser ridicularizado. Até hoje, de vez em quando, a gente tem medo da solidão. Até hoje, de vez em quando, a gente tem medo de tomar decisões. Então, e até hoje, a gente tem medo do futuro em algumas coisas. O ponto principal é não se deixar paralisar pelo medo. Você não pode se livrar de todos os seus medos. Não existe vida sem medo. O medo, ele faz parte de você. Mas você pode muito bem aprender a conviver com esses medos e lutar para que eles não lhe paralisem. Você não pode se paralisar. Sua vida não vai parar porque você tem medo. Então você tem que agir apesar do medo. Então tenha coragem de enfrentar tudo que você está enfrentando nesse momento da sua vida. É uma situação ruim? É. Não vai deixar de ser uma situação ruim por causa do medo que você está sentindo. É uma situação boa que está acontecendo, mas se lá no futuro der errado? Gente, o futuro ainda não chegou. Pare de ter medo do futuro como se ele fosse algo absolutamente ruim. O futuro, você vai escrever o seu futuro também. Você tem papel, muitas coisas não estão na nossa responsabilidade, não estão nas nossas ações, depende de outros, mas muita coisa depende da gente. Então, haja para que seu futuro seja bom, tá? Imprevistos e coisas aleatórias acontecem com todo mundo, mas não deixe que isso te impeça de sonhar ou de fazer acontecer na sua vida. Você não pode deixar de viver a vida por causa do seu medo. Isso eu falo para você, falo para mim, falo para Bruninha. Isso é uma coisa real oficial pra gente. A gente tá fazendo essa live aqui com a certeza de que a gente também, em algum momento da nossa vida futura, a gente provavelmente vai precisar voltar nessa live e vai precisar ouvir os nossos próprios conselhos. Conselhos, exatamente. É, a gente fala pra si mesmo. A gente fala pra gente mesmo também. Então, quando a gente fala aqui com essa confiança, a gente tá falando, mas é porque no momento atual a gente consegue lidar bem com os nossos medos. Isso não significa que nós não temos medo, nós temos medos. Não, todos E nós quando temos. você isso, e quando você percebe que a pessoa que você olha, que você é confiante, tem medo também, você olha assim, então eu não tô tão errada assim de ter medo. Você não tá mesmo errado de ter medo. O medo, ele vai fazer parte da sua vida. Lembre-se, coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. É apesar do medo que você vai tomar decisões. É apesar do medo que você vai lutar para não estar se sentindo solitário. É apesar do medo que você não vai ter medo do futuro. É apesar do medo que você não vai ter medo de ser ridicularizado. Então, tudo isso vai reger a sua vida de uma forma muito mais positiva. Então, acho que essa é a maior lição que a gente está dando para vocês aqui hoje, sobre essa live. E às vezes, Porque assim, a pessoa, ela sente medo de não ser capaz, Nini, porque ela própria se vitimiza. Ou então porque ela espera superar as expectativas de outras pessoas. Aí ela sempre vai estar se colocando numa posição que ela acha que sempre vai estar faltando algo, que ela nunca vai conseguir atingir a meta. E aí esse medo aí pode fazer com que ela nem produza. Esse período aí que passaste, né? Eu tava até sabendo, tu falou pra mim. E com certeza não é fácil, é estressante, é cansativo. Você tá trabalhando num projeto, tá trabalhando num texto, num se TCC, empenhando. seja o que for. E aí você tem que rever tudo,
ter prazos, trabalhar com prazos, isso faz você não se sentir capaz, mas você pode reverter isso e usar essa força para você dizer, não, eu Eu vou consigo. conseguir. Eu vou conseguir entregar no prazo, nem que seja um minuto antes, mas eu vou conseguir. Eu não vou E eu deixar esse vou, medo, e eu vou dar o deixar com meu que ele melhor. supere as expectativas minhas próprias. As minhas próprias expectativas, não dos outros, a minha. A minha própria expectativa de mim mesma. E não tenham em si, isso em todas as áreas da vida, a ideia de que vocês vão conseguir ser perfeitos. Gente, perfeição não existe. Então, se você não deixar, se você deixar de fazer todas as coisas que a gente falou por causa do seu perfeccionismo, e às vezes a gente fala do perfeccionismo como uma qualidade, gente, na maioria das vezes não é. Muitas das vezes você não se sente capaz de fazer muita coisa porque você tem o medo de errar. E errar é totalmente natural. E É perfeccionismo, ele humano. está deixando de ser uma qualidade. Ele está literalmente passando a ser um defeito, porque ele vai te impedir de fazer as coisas. Porque você não vai entregar, a não ser que esteja perfeito. Você não vai fazer, a não ser que esteja perfeito. Então, eu não vou fazer parte de um relacionamento, a não ser que eu seja a pessoa perfeita dentro do relacionamento. Gente, isso é absurdo pro seu É cérebro, pro seu irreal. emocional. Isso é irreal. Não é possível. Então, se você tá deixando de fazer as coisas por causa do seu perfeccionismo, admita que o seu perfeccionismo virou um defeito e não uma qualidade. Tudo que E eu vai ao extremo, tô eu falando vejo por dizer. mim mesma, porque muitas das vezes eu me encarei Isso que eu tô perfeccionista. dizendo, é E pra eu, ti. eu encarei o meu perfeccionismo como uma qualidade e hoje eu enxergo que ele não é. Eu digo que eu vou errar e eu vou errar bem, bem errado, sabe? Então, muitas das vezes eu não peguei uma coisa assim, ter a total confiança e eu tirei uma nota boa. Caramba, porque eu não tive medo de errar. Então, consigam agir apesar de qualquer coisa que lhes paralise. Agir apesar do medo, agir apesar da definição de você não se sentir capaz de fazer algo. Agir apesar da ansiedade. Agir apesar de qualquer pessoa que lhe diga que você não pode. Haja e veja o que acontece. Porque isso vai fazer com que todo o medo que você sente se esvaia, porque você vai conseguir na maioria das vezes. E quando você errar, olhe o seu erro, absorva o que lhe fez cometer aquele erro e não repita. Cada vez que você errar, analise e não repita. Isso Se vai te repetir preparar e de vai te novo, então você transformar. ainda não aprendeu a lição. Se Não, repetir de aprenda bem a novo, lição, tá, gente? Pelo amor de Deus, aprenda bem a lição. Não quebrem a cara duas vezes, já basta que a gente quebra naturalmente. meu Deus. É, amiga, então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu falar Eu sobre todos os espero pontos que vocês que a tenham gente gostado. gostaria. É, eu também espero que todos tenham gostado e quem posteriormente assistir também possa tirar algum tipo de proveito. Medo é natural. Nós vamos sentir medo em todas as áreas da vida, em todas as áreas que a gente conversou, seja de amizade, família, relacionamento, enfim. Mas não deixe que esse medo ele Me dite paralise. quem você é, defina quem você é, ou te paralise, ou te deixe estagnado. E também não permita que ele faça o efeito reverso, que você tome decisões aí à torta e à direita sem pensar nas consequências. Porque cada um vai arcar com Não as seja decisões que tomou na impossível. vida. Exato. Eu tô falando isso pra mim mesmo. Eu sou muito impossível. Mas aprenda, gente, aprendam disso. Aprendam das lições que vocês estão enfrentando aí, passando na vida, principalmente agora nesse período. Tirem Importante. lições. Restante Importante. 28, 27, tá acabado. Ó, deixem nos comentários o que vocês acharam da live, tá? E é isso. Deixem temas dos próximos que vocês querem. Beijão. Tchau. Deixa aí no comentário. A gente ama todos vocês. Beijo. Beijo, amiga. Foi maravilhoso. Agora eu vou me recompor, comer alguma coisa. Tchau, tchau. 8, 7, 5, 4, 3, 2.